Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de manutenção mecânica. E sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Hoje o tema é Noções de Eletrotécnica, um assunto essencial para qualquer profissional que atua na área de manutenção industrial, operação de máquinas e sistemas eletromecânicos. Compreender os fundamentos da eletrotécnica é indispensável porque praticamente todos os equipamentos industriais envolvem componentes elétricos, como motores, bombas, painéis, sensores e sistemas de controle. Começando pelo básico, eletricidade é um movimento ordenado de cargas elétricas, geralmente elétrons, através de um condutor. Esse movimento ocorre quando existe uma diferença de potencial elétrico, ou tensão, entre dois pontos. A unidade de medida da tensão é o volt. A corrente elétrica representa o fluxo dessas cargas, medida em amperes, e a resistência elétrica é a oposição que o material oferece à passagem da corrente, medida em ohms. Esses três conceitos se relacionam diretamente na lei de Ohm, expressa pela fórmula V igual a R vezes I, onde V é a tensão, R a resistência e I a corrente. Essa lei é fundamental para compreender qualquer circuito elétrico, desde os mais simples, como uma lâmpada, até sistemas complexos de acionamento industrial. É importante também entender a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua flui sempre no mesmo sentido, encontrada em pilhas, baterias e fontes retificadas, enquanto a corrente alternada muda periodicamente de direção. É o tipo de corrente distribuído pelas concessionárias e utilizado em praticamente toda a indústria. Os sistemas de corrente alternada podem ser monofásicos, usados em pequenas instalações, ou trifásicos, padrão industrial, que garantem maior eficiência e torque mais constante. Outro conceito fundamental é a potência elétrica, que indica a quantidade de energia consumida ou convertida por unidade de tempo, medida em watts, e calculada pela fórmula P igual a V vezes I. Em circuitos de corrente alternada, especialmente trifásicos, também se avalia o fator de potência, que indica o quanto da energia elétrica está sendo efetivamente transformada em trabalho útil. Valores baixos de fator de potência indicam desperdício de energia, comum em motores e equipamentos indutivos, e podem ser corrigidos com bancos de capacitores. A eletrotécnica envolve ainda o conhecimento dos componentes elétricos mais comuns, entre eles condutores e cabos, que transportam a energia, disjuntores e fusíveis que protegem os circuitos, contatores e relés usados para comando e automação de motores, transformadores que alteram os níveis de tensão, motores elétricos que convertem energia elétrica em mecânica e geradores que fazem o processo inverso, convertendo energia mecânica em elétrica. Os motores elétricos trifásicos de indução são os mais usados na indústria por sua robustez e baixo custo. Operam com base no campo magnético girante, criado pelas três fases da corrente alternada, e a velocidade de rotação depende da frequência da rede, geralmente 60 Hz no Brasil, e do número de polos do motor. É importante também conhecer os instrumentos de medição elétrica, como o multímetro, usado para medir tensão, corrente e resistência, o alicate amperímetro, que mede a corrente sem interromper o circuito, e o megômetro, usado para testar o isolamento elétrico. Na manutenção, essas ferramentas são essenciais para diagnosticar falhas em motores e painéis, verificar sobrecargas e desequilíbrios de fase, medir tensão e corrente, interpretar diagramas elétricos, testar continuidade e aterramento e ajustar proteções elétricas e fusíveis. A segurança elétrica é um ponto crucial. O profissional deve sempre seguir as normas da NR10, que trata da segurança em instalações e serviços com eletricidade. Ela estabelece a obrigatoriedade de treinamentos, uso de EPIs, bloqueio e sinalização de circuitos, medição com instrumentos adequados e emissão de permissões de trabalho. O aterramento elétrico garante que eventuais fugas de corrente sejam desviadas para o solo, evitando choques e danos aos equipamentos. Toda instalação elétrica deve seguir normas técnicas específicas, como a ABNT NBR 5410, para instalações de baixa tensão, e NBR 14039, para média tensão, e normas internacionais IEC e IEEE. Em contextos industriais, dominar esses conceitos é fundamental para operar sistemas eletromecânicos com segurança e eficiência, e a base para a manutenção de bombas, compressores, motores, painéis e sistemas automatizados.